Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. Bem-vindos ao Resumos e Books, o podcast onde simplificamos grandes ideias em poucos minutos. No episódio de hoje, vamos explorar o fascinante mundo de Antifrágil de Nassim Taleb. Descubra como alguns sistemas não apenas resistem ao caos e à incerteza, mas se fortalecem com eles. Vamos desmistificar os conceitos de antifragilidade, resiliência e como aplicá-los na vida pessoal e profissional. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre risco, incerteza e sucesso. Não perca! Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Resumos e Books Podcast. Isso aí. Hoje vamos explorar um conceito fascinante, a antifragilidade. Temos trechos do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, Legal. e uma lista intrigante chamada 20 curiosidades sobre o livro Antifrágil. É, bastante coisa pra gente discutir. Preparem-se para desvendar o que é antifragilidade, É isso aí. porque ela é tão importante. E como podemos aplicar essa ideia em nossas próprias vidas. Uma ótima ideia. Já imaginou que algumas coisas podem se beneficiar do caos? É como a Hidra da mitologia grega. Corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Uau, que exemplo incrível. Ah, Mas antes de mergulharmos de cabeça na Hidra, pô. vamos começar pelo básico. Beleza. O que exatamente significa ser antifrágil? É uma ótima pergunta. É a mesma coisa que ser resistente. Ótima pergunta. Resiliência é como uma rocha que aguenta as pancadas das ondas. Entendi. Ela resiste à força, mas se mantém a mesma. A antifragilidade vai além. É como um músculo que se fortalece com o exercício. O sistema antifragilizado não só aguenta o impacto, como usa essa energia para se tornar ainda mais forte. Então, em vez de apenas resistir ao estresse, o sistema antifragilizado usa o caos para evoluir. Isso, exatamente. Interessante. E o que me diz dessa lista de 20 curiosidades? É essa lista. Parece que o trabalho do Taleb realmente causou um impacto, né? Sim. O fato de ter inspirado tantas reflexões e curiosidades demonstra a relevância do conceito de antifragilidade. Verdade. Aliás, falando em exemplos, a Hidra é apenas um deles. O Taleb usa exemplos de diversas áreas, como o mercado de restaurantes. Restaurantes. É. Me explica como a antifragilidade se aplica a esse setor. Pense bem. Restaurantes individuais abrem e fecham o tempo todo, certo? É verdade. Essa rotatividade pode parecer negativa, mas na verdade beneficia o setor como um todo. Sério. A competição e necessidade de adaptação constante impulsionam a inovação e a criatividade, Faz sentido. tornando o mercado de restaurantes mais forte a longo prazo. Entendi. É como se a fragilidade de cada restaurante individual contribuísse para a antifragilidade do setor como um todo. Exatamente. E essa ideia se aplica a outras áreas da vida também. Com certeza. Da economia à saúde, passando pela biologia e até pela política, a antifragilidade é um conceito amplo e poderoso. Mas por que ela é tão importante? O Taleb argumenta que a sociedade moderna está obcecada em eliminar a aleatoriedade e o risco, buscando um controle absoluto sobre tudo. É aquela mania de querer prever o futuro e evitar qualquer tipo de surpresa, né? É, tipo isso. Mas me parece que essa busca por um mundo perfeito e previsível pode ser um problema, não é? Exatamente. Proteger sistemas de pequenos estresses pode torná-los extremamente vulneráveis a eventos catastróficos. Nossa. Imagine uma floresta que nunca pega fogo. Tá. Ela se torna um palheiro gigante, pronta para ser consumida por um único incêndio incontrolável. Uau. Que exemplo impactante. Ah, E o Taleb chama essa tendência de evitar qualquer tipo de risco de erro de fragilidade. isso mesmo. É um erro tentar controlar o que é inerentemente imprevisível. Verdade. É por isso que é tão crucial entender e abraçar a antifragilidade. Concordo. Mas como fazer isso? Essa é a grande questão, né? Pois é. Como podemos nos tornar mais antifragilizados? Boa pergunta. O que o Taleb sugere no livro. Ele nos incentiva a pensar por nós mesmos, a questionar as verdades absolutas, Fair e principalmente a aprender com os nossos erros. Ele usa uma comparação interessante. Ser um tolo versus ser um otário. Interessante. O tolo é aquele que segue a multidão cegamente, sem questionar. Entendi. Já o otário é aquele que aceita os conselhos dos tolos. Ou seja, para ser antifragilizado, é preciso ter um senso crítico apurado, não ter medo de pensar fora da caixa e principalmente não ter medo de errar. Exatamente. Errar faz parte do processo de aprendizado. É verdade. Aliás, o Taleb enfatiza que não devemos temer os erros, mas sim a incapacidade de aprender com eles. Faz sentido.
E essa é uma ótima ponte para discutirmos o conceito de convexidade, que é central para a antifragilidade. Convexidade. É. Me explica melhor esse conceito. Claro. Como ele se conecta com a antifragilidade? Imagina uma barraca em uma feira. Tá. Se o vento sopra forte, a lona pode rasgar. Uhum. Mas se a barraca tiver uma estrutura flexível, feita de bambu, por exemplo, Certo. ela se curva com o vento, dissipando a força e se adaptando à pressão. Interessante. Essa flexibilidade é a chave para a antifragilidade. Então, convexidade é sobre ser flexível, adaptável, como o bambu. Isso. Mas como isso se aplica à vida real? De várias maneiras. Pense nos investimentos, por exemplo. Em vez de colocar todo o seu dinheiro em um único ativo, você pode diversificar criando uma carteira de investimentos com diferentes níveis de risco. Isso limita as perdas potenciais e te deixa aberto a oportunidades de ganho em diferentes cenários. Faz sentido. É como ter um plano B ou até um plano C para lidar com as incertezas do mercado, certo? Exato. E essa mesma lógica pode ser aplicada em outras áreas da vida, como nos relacionamentos, na carreira e até na saúde. Com certeza. A convexidade é sobre ter opções, diversificar, ser flexível e estar preparado para lidar com as surpresas da vida, boas ou ruins. Ou seja, a antifragilidade é sobre ser como o bambu, forte, mas flexível o suficiente para se curvar ao vento sem se quebrar. Perfeito. E na segunda parte do nosso mergulho, vamos explorar ainda mais esse conceito fascinante da antifragilidade, com exemplos práticos de como aplicá-la em diversas áreas da vida. Fiquem ligados. Combinado. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na antifragilidade. Deixa aí. Na primeira parte, a gente explorou a definição desse conceito, né? Sim. Vimos exemplos como a Hidra da mitologia e o mercado de restaurantes. Uhum. E entendemos por que a antifragilidade é tão importante num mundo obcecado por controle e previsibilidade. Exatamente. Descobrimos que, ao contrário da resiliência, que apenas resiste, a antifragilidade se beneficia dos impactos e desordens, tornando-se mais forte. É isso aí? E que essa ideia, como o Taleb coloca, é fundamental para diversas áreas, desde a mitologia até os investimentos, passando pela nossa vida pessoal. Com certeza. Agora, vamos mergulhar em mais algumas ideias do Taleb, Beleza. que podem nos ajudar a ser mais antifragilizados no dia a dia. Perfeito. Lembra daquela comparação que o Taleb faz entre ser um tolo e ser um otário? Sim. O tolo segue a manada cegamente, e o otário é quem segue os conselhos dos tolos. E confesso que me identifiquei um pouco com essa armadilha. É tão fácil seguir a opinião da maioria sem parar para pensar criticamente. É verdade. Mas o Taleb nos incentiva a questionar, a ter nossas próprias convicções, certo? Exatamente. E não apenas questionar, mas também estamos abertos a mudar de ideia quando necessário. A antifragilidade exige flexibilidade mental e a capacidade de se adaptar a novas informações e perspectivas. Faz sentido. Aliás, falando em adaptação, Sim. o que você achou da ideia do Taleb de que devemos abraçar os erros como parte do processo de aprendizado? Sabe que no começo eu achei essa ideia pouco radical, mas pensando bem faz todo sentido. Errar faz parte da vida e é através dos erros que a gente realmente aprende e evolui. Verdade. Me fez lembrar daquela frase. O que não te mata te fortalece. É exatamente isso. O importante é saber tirar lições de cada experiência e usar esse conhecimento para tomar decisões mais sábias no futuro. E essa capacidade de aprender com os erros é essencial para a antifragilidade. Mas como podemos colocar isso em prática? Como ser mais antifragilizado na vida real? Uma das dicas do Taleb é aplicar o conceito de convexidade, que exploramos brevemente na primeira parte. Lembra da analogia da barraca na feira? Sim, a barraca com estrutura de bambu, Isso. que se curva com o vento em vez de se quebrar. A flexibilidade como chave para antifragilidade. Exato. A convexidade é sobre limitar as perdas enquanto se mantém aberto às possibilidades de ganho. É minimizar o risco sem se fechar para as oportunidades. E isso vale para diversas áreas da vida, como nos investimentos. Nos investimentos, a convexidade seria como diversificar a carteira. Certo. Em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente distribui o risco, buscando investimentos que se comportem de forma diferente em momentos de crise ou de crescimento. Exatamente. É uma estratégia para se proteger de grandes perdas e, ao mesmo tempo, ter a chance de lucrar quando o mercado estiver favorável. Faz sentido. E essa mesma lógica pode ser aplicada em outras áreas, como nos relacionamentos, na carreira e até na saúde. Mas como aplicar a convexidade nos relacionamentos, por exemplo? Me dá um exemplo prático. Claro.
Cultivar amizades com pessoas de diferentes idades, backgrounds e interesses é uma forma de aplicar a convexidade nos relacionamentos. Ter uma rede de apoio diversificada te torna mais resiliente em momentos de crise, é verdade. E te expõe a diferentes perspectivas e experiências, enriquecendo sua vida como um todo. Interessante. É como se a gente criasse uma carteira de relacionamentos diversificada, assim como fazemos com os investimentos. Exatamente. Da carreira. Como a convexidade pode nos ajudar a ser mais antifragilizados profissionalmente. Desenvolver habilidades em áreas diferentes, buscar conhecimento em áreas diversas, se manter atualizado, tudo isso contribui para uma carreira mais antifragilizada. Imagine que você trabalha em uma área que está passando por grandes mudanças tecnológicas. Se você tiver apenas habilidades específicas daquela área, pode ter dificuldades em se adaptar e encontrar novas oportunidades. Entendi. Mas se você tiver outras habilidades e conhecimentos, Certo. poderá se reinventar e seguir em frente com mais facilidade. Entendi. É como ter um plano B profissional. É isso aí. Um conjunto de habilidades e conhecimentos que te permite navegar pelas incertezas do mercado de trabalho com mais segurança e flexibilidade. Isso. E na saúde. Como a convexidade se aplica a essa área tão importante? Manter uma dieta diversificada, praticar diferentes tipos de exercícios físicos, cultivar hábitos de sono saudáveis, tudo isso contribui para um corpo mais resistente e adaptável aos desafios. É verdade. E não se esqueça da saúde mental. Sim. Cultivar hobbies, ter momentos de lazer, buscar apoio emocional quando necessário. Tudo isso fortalece a mente e nos ajuda a lidar melhor com o estresse e as adversidades. Ou seja, a antifragilidade na saúde é sobre cuidar do corpo e da mente de forma integral, buscando equilíbrio e flexibilidade para lidar com os desafios da vida. Exatamente. Mas será que existe um limite para a antifragilidade? Boa pergunta. Podemos ser antifrágeis demais a ponto de nos tornarmos imprudentes ou irresponsáveis. Ótima pergunta. Essa é uma questão importante que o Taleb também aborda no livro. Ele argumenta que a antifragilidade não é sobre se expor a riscos desnecessários, Certo. mas sim sobre ter a capacidade de se beneficiar dos riscos inerentes à vida. É sobre saber discernir entre riscos que valem a pena correr e riscos que devem ser evitados. Então a antifragilidade exige um certo grau de prudência e discernimento, certo? Isso. Não é sobre sermos imortais ou invulneráveis, mas sim sobre sermos capazes de aprender, crescer e nos fortalecer diante dos desafios e incertezas da vida. Exatamente. E essa capacidade de aprendizado e adaptação é o que nos permite evoluir como indivíduos e como sociedade. Aliás, falando em sociedade, o Taleb também critica a mania de rotular as pessoas, de encaixá-las em categorias pré-definidas, como conservador ou progressista. Ele argumenta que essa necessidade de rotular tudo e todos impede que a gente enxergue a complexidade do ser humano. É verdade. E limita a nossa capacidade de aprendizado e crescimento. É verdade. Ele usa o exemplo de Tony Gordon, um personagem que prefere viver de acordo com suas próprias convicções, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. E o mais interessante é que essa pulsara, que a princípio parece ser negativa, acaba sendo libertadora para o Tony. Ele se sente mais autêntico, mais livre, mais no controle da própria vida. É um exemplo de como desafiar as normas e seguir o próprio caminho pode ser uma forma de fortalecer a antifragilidade individual, certo? Isso. Mas como podemos aplicar essa ideia na prática sem cair no extremo do individualismo egoísta? Essa é uma questão complexa e que exige reflexão. Acredito que a chave está em buscar um equilíbrio entre a individualidade e o senso de comunidade. Precisamos ser capazes de pensar por nós mesmos, de questionar as normas e de seguir nossos próprios caminhos. Mas sem perder de vista a importância da cooperação, da empatia e do respeito mútuo. Ou seja, a antifragilidade individual não deve ser vista como um impedimento para a construção de uma sociedade mais justa e colaborativa. Pelo contrário, ela pode ser um motor para a mudança social positiva, impulsionando a inovação, a criatividade e a busca por soluções mais eficazes para os desafios coletivos. Exatamente. E na terceira e última parte do nosso mergulho, vamos explorar ainda mais essa ideia, com exemplos práticos de como aplicar a antifragilidade em diversas áreas da vida. Legal. Tanto individualmente quanto coletivamente. Fiquem ligados. Combinado. De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na antifragilidade com Nassim Nicholas Taleb.
Já exploramos a definição, os exemplos e a importância desse conceito, né? Isso aí. Vimos que a antifragilidade se beneficia dos impactos e desordens, tornando-se mais forte, Isso. e que essa ideia é fundamental para diversas áreas, desde mitologia até os investimentos, passando pela nossa vida pessoal Verdade. e nesta parte final. Isso aí. Vamos nos aprofundar em como podemos aplicar a antifragilidade na prática, para construirmos uma vida mais forte e preparada para os desafios inevitáveis que encontramos pelo caminho. Uma das coisas que o Taleb mais critica no livro é a busca incessante pela previsibilidade e controle. É como se quiséssemos viver num mundo perfeito, livre de qualquer surpresa ou imprevisto. E essa ilusão de controle é uma das maiores armadilhas da fragilidade. A gente tenta eliminar todos os riscos, mas ao fazer isso a gente acaba se tornando ainda mais vulnerável aos grandes eventos que a gente não pode prever ou evitar. É como se alguém evitasse tomar um simples resfriado e acabasse desenvolvendo um problema de saúde mais grave por não ter exposto o sistema imunológico a pequenos desafios. Exatamente. Não faz sentido? O corpo humano é um ótimo exemplo de sistema antifragilizado. Ele precisa de estresse, de movimento, de desafios para se manter saudável e forte. E o mesmo vale para nossa mente. Então, em vez de evitarmos qualquer tipo de problema ou desconforto, a gente deveria encará-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. É como diz o ditado, o que não te mata, te fortalece. Exatamente. Mas, claro, isso não significa se jogar de cabeça em riscos desnecessários. É sobre ter uma postura ativa diante dos desafios, em vez de simplesmente tentar evitá-los a todo custo. E como a gente encontra esse equilíbrio entre a prudência e a ousadia? Como saber quando é hora de se proteger e quando é hora de se expor aos riscos? Boa pergunta. O Taleb nos dá algumas dicas nesse sentido. Ele fala sobre a importância de ter opções, de diversificar, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É como nos investimentos, em vez de apostar tudo em uma única ação, a gente distribui o risco em diferentes tipos de ativos, certo? Essa é a lógica da convexidade que a gente discutiu antes. Isso aí. E essa ideia pode ser aplicada em outras áreas da vida. Nos relacionamentos, por exemplo, cultivar diferentes tipos de conexões com pessoas de diferentes idades, backgrounds e interesses pode nos fortalecer e nos tornar mais resilientes em momentos de crise. Seria como criar uma rede de apoio mais ampla e diversificada, Isso. capaz de nos sustentar em diferentes momentos da vida. Exatamente. E o mesmo vale para a carreira. Ter diferentes habilidades, buscar conhecimento em áreas diversas, se manter atualizado, tudo isso nos torna mais flexíveis e adaptáveis às mudanças do mercado de trabalho. Ou seja, a antifragilidade é sobre estar preparado para o imprevisível, para as mudanças, para os desafios, sem perder a capacidade de se adaptar e se reinventar. É sobre ter a mente aberta, o espírito crítico e a coragem de seguir o próprio caminho. Mesmo quando ele foge diferente da maioria. Exatamente. E para finalizar nosso mergulho, lembre-se da pergunta que a gente fez nas partes anteriores. Quais áreas da sua vida poderiam se beneficiar da antifragilidade? Que tal começar a aplicar esse conceito hoje mesmo? Buscando mais flexibilidade, mais opções e mais aprendizado em tudo que você faz. Afinal, como o próprio Taleb nos ensinou, a vida é imprevisível e cheia de surpresas. E cabe a cada um de nós decidir se a gente vai ser enfraquecido pelos desafios ou se a gente vai usar eles como combustível para o nosso crescimento e evolução. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo da antifragilidade e que as ideias do Taleb inspirem vocês a construir uma vida mais forte, mais flexível e mais preparada para os desafios do mundo moderno. É isso aí, pessoal. Até a próxima! E não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos mergulhos aqui no Resumos e Books Podcast. Tchau, tchau!